Querido amigo, hoje, ao concluirmos os nossos estudos no Cântico dos Cânticos, eu quero chamar a sua atenção para as aplicações do Cântico dos Cânticos aos casamentos dos cristãos. Eu estou dando esse título, então, para esse último programa, nesse livro tão bonito, nessa poesia de Salomão. As aplicações do Cântico dos Cânticos aos casamentos dos cristãos. Esse é um título que nós entendemos ser válido para esse programa quando nós vamos refletir e aplicar esse poema de amor de Salomão. Além dos papéis bem claros descritos na Bíblia, primeiro, da liderança do esposo e da submissão da esposa. Segundo papel, do amor incondicional do esposo e do respeito e ajuda da esposa. E em terceiro, além deste outro papel, do prazer que os dois cônjuges devem proporcionar um ao outro, conforme próprio apóstolo Paulo nos orienta em 1 Coríntios 7, 3 a 5, dizendo que o nosso físico, o nosso corpo, pertence também ao nosso cônjuge. Com base num livro bem atual e muito interessante, o livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, como expressar um compromisso de amor ao seu cônjuge. Esse livro foi editado pela Mundo Cristão. Nós vamos considerar nesse programa algumas maneiras bem práticas, bem claras, de expressar o nosso amor, os nossos sentimentos e o nosso prazer de estarmos juntos ao nosso cônjuge, para que tenhamos relacionamentos agradáveis de acordo com a ética bíblica para a glória de Deus. Portanto, eu gostaria que você me acompanhasse nessas aplicações, para que então você, confrontando o seu casamento com essas verdades que vamos estudar, possa adequar cada vez mais o seu relacionamento matrimonial com aquele relacionamento que louva e glorifica a Deus. Querido amigo, pense comigo. Se lembrarmos bem e entendermos bem o princípio de 1 Coríntios 10, 31, em que Paulo nos orienta que tudo que devemos fazer para a glória de Deus, então o nosso relacionamento como casal e o desenvolvimento da nossa sexualidade dentro do casamento, ora, esses dois fatores também devem ser considerados como motivos de glorificarmos a Deus. Portanto, a minha sugestão é que nós vamos aprender algumas maneiras de expressarmos o nosso amor ao nosso cônjuge, de tal maneira que, até nas nossas intimidades físicas, nós possamos glorificar a Deus. Muitas vezes, as pessoas, alguns cristãos, entendem que glorificar a Deus só deve acontecer no contexto dos cultos, nas reuniões públicas da igreja. Mas não é assim o princípio bíblico. O princípio bíblico diz que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, isto é, um trabalho no escritório, um estudo na faculdade, um serviço na fábrica, o nosso trabalho na lavoura, o nosso trabalho doméstico, uma irmã, em todas essas coisas, no nosso relacionamento com as autoridades, no nosso relacionamento com a família, com os nossos filhos, os filhos com os pais, em todas as coisas, devemos fazer tudo para a glória de Deus. E isso inclui também o nosso relacionamento como casais cristãos. O meu desejo, então, é que essas ideias que nós vamos ventilar nesse programa possam ser uma bênção para você, para que você possa, então, entender como demonstrar amor de tal maneira que o nosso Deus seja glorificado e que o seu cônjuge
seja também abençoado pela sua expressão de amor que deve existir no casamento cristão. Eu coloco, então, como uma chamada para as nossas considerações, aprendendo a dizer eu te amo. Aprendendo a dizer eu te amo. É muito interessante esse título que o Chapman diz no seu livro. E uma frase que podemos considerar como uma frase orientadora para esse nosso programa, para essa nossa abordagem, é a seguinte. Veja bem, se você tiver condições, eu até gostaria que você anotasse essa frase. Eu vou repeti-la 2 vezes para que você então possa ter tempo de anotar. Somente pelo Espírito Santo é que poderemos amar como Jesus nos amou e amar o nosso cônjuge na linguagem emocional em que ele se sinta amado. Eu vou repetir, e se você tiver oportunidade, então, pegue uma caneta, um pedacinho de papel ou no seu bloco de anotações, você anote essa frase, que essa sintetiza toda a ideia do nosso programa. Eu vou repetir bem tranquilamente para que você possa anotar. Somente pelo Espírito Santo é que poderemos amar como Jesus nos amou e amar o nosso cônjuge na linguagem emocional em que ele se sinta amado. Eu repito o finalzinho, e amar o nosso cônjuge na linguagem emocional em que ele se sinta amado. Vamos então encontrar nessas reflexões 7 verdades que nos farão perceber a importância de amarmos e expressarmos o nosso amor de tal maneira que o nosso cônjuge se sinta plenamente amado. Em primeiro lugar, é importante sabermos que necessitamos aprender a pronunciar palavras de amor. Veja bem, Deus deu ao homem a capacidade de sentir amor e, da mesma forma, a capacidade de demonstrar amor aos outros. Essa capacidade tem todo sentido, pois o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Lemos lá em Gênesis 27 o seguinte: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Lá em 1 João, lemos que Deus é amor. Portanto, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos criados para demonstrar amor também. Deus é amor e nos ordena amar. Sendo o amor um dos atributos de Deus e sendo nós criados à imagem de Deus, temos também o dever de amar. Em 1 João 4, 7 a 8, nós lemos: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama porque não conhece a Deus, pois Deus é amor. Em terceiro lugar, podemos dizer que o amor, na verdade, é o crachá. É aquilo que nos identifica como discípulos de Jesus. Devemos amar uns aos outros para que o mundo saiba que pertencemos a Ele. Jesus disse que o amor mútuo é uma prova de que somos cristãos. Em João 13:35 nós lemos: Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Em quarto lugar, dos textos citados, então, nós podemos extrair 5 verdades. Vamos lá. Primeiro, nós somos semelhantes a Deus, mesmo sendo pecadores. Segundo, o amor é um mandamento. Terceiro, o amor é originado em Deus. Quarto, o amor mútuo prova que nós somos novas criaturas. E quinto, o amor é uma característica fundamental do cristão. Saber amar corretamente é de vital importância para o nosso testemunho como cristãos e para os relacionamentos que desenvolvemos, principalmente o relacionamento mais íntimo que pode existir entre 2 cristãos, isso é, o amor entre o marido e sua esposa. O lugar mais adequado para se aprender a amar e se experimentar o amor é o lar. Sem dúvida é o lar. Esse é o local mais adequado. Mas, principalmente, esse lar que começa, logicamente, no convívio
entre um homem e uma mulher, para que depois, então, os frutos desse relacionamento venham, isso é, são os filhos, que crescerão, então, nesse ambiente de amor. É interessante que nós lemos em 1 Pedro 3:7 e Efésios 5:1, essas palavras: vós, maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar. E mulheres, sujeitando-vos aos vossos maridos. E aí Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O amor tem dois lados e precisamos de ambos os lados. Amamos através da ação e do sentimento. Dar amor é o lado da ação e receber amor é o lado do sentimento. Dar amor pode muitas vezes ser até frustrante, porque nem sempre temos a certeza de que as pessoas receberão as nossas ações, que elas serão sentidas como demonstrações de amor. E por isso, então, muitas vezes nós nos frustramos. A frustração acontece porque os cônjuges têm modos diferentes de comunicar e de sentir o amor. Esses modos de comunicação e de sentir o amor são como idiomas diferentes, são diferentes linguagens do amor. Veja bem, quando tentamos nos comunicar com alguém que não fala português e nós não entendemos a sua língua pátria, nós ficamos frustrados. Nós falamos numa linguagem e ele fala noutra. Podemos até transmitir ideias, mas nós não conseguimos comunicar todos os nossos pensamentos e intenções. Por isso, nós também precisamos entender que, para o amor, existem diferentes linguagens e nós temos que aprender quais são elas. Uma outra verdade que nós aprendemos é a seguinte: necessitamos perceber o paralelo entre a linguagem falada e a linguagem emocional. Veja bem, normalmente, ao usarmos a nossa linguagem emocional, não conseguiremos nos comunicar, pois a linguagem do outro não é a mesma linguagem que a nossa. Ao dizermos eu te amo, em nossa linguagem emocional, nós muitas vezes não seremos entendidos, pois a linguagem emocional do outro a quem nós nos dirigimos pode ser uma outra linguagem. Portanto, é aquela mesma situação. Eu falo em português, mas eu tenho um interlocutor que só fala o árabe. Ele não consegue entender o que eu digo e nem eu entendo o que ele diz. Portanto, assim também com relação ao amor e à linguagem emocional. Muitas vezes, a linguagem emocional, na maioria das vezes, na verdade, a linguagem emocional é diferente entre as pessoas. Como resultado, então, os nossos esforços para demonstrar amor são frustrados e somos tentados a nos afastar emocionalmente dos nossos cônjuges, pensando que ele não nos entende e assim perdemos a motivação para expressar o nosso amor. Bom, se ele não entende que eu estou dizendo, que eu estou fazendo essas coisas para provar o meu amor, se ele não aceita isso, então não vou fazer mais. Normalmente é essa maneira que nós reagimos quando nós não percebemos que somos recebidos, que somos entendidos com a nossa linguagem de amor. Agora, para evitar essa frustração, querido amigo, o desânimo, para evitar a desmotivação, a desistência, nós temos que aprender quais são as linguagens básicas do amor. Para podermos nos comunicar expressando o nosso amor e sermos entendidos e aceitos, temos que aprender qual é a linguagem emocional, qual é a linguagem do amor do nosso cônjuge. Por isso, em terceiro lugar, necessitamos reconhecer que existem, veja bem, 5 linguagens do amor. Quais são elas? São 5 as linguagens básicas do amor. Primeiro, palavras de encorajamento. Segunda linguagem, ações de serviço. Terceira linguagem, dar presentes. Quarta linguagem, tempo com qualidade. E quinta linguagem, toque físico e intimidade. Vamos especificar
detalhadamente cada uma dessas linguagens de amor. Primeiramente, a linguagem palavras de encorajamento. E eu quero me basear também em textos bíblicos, porque nós temos o padrão maior de amor, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero citar várias passagens bíblicas para demonstrar que essas são linguagens de amor que a Bíblia apresenta e que nós precisamos depois transferi-las para o relacionamento entre nós como cônjuges no matrimônio cristão. As palavras de encorajamento nós vemos, por exemplo, em Hebreus 10, 24 e 1 Coríntios 8, 1. O apóstolo Paulo encorajou a igreja de Corinto, elogiando-a por conhecerem a verdade. 1 Coríntios 8, 1. E o autor de Hebreus nos recomenda que haja um encorajamento mútuo. Hebreus 10, 24. Uma maneira de expressar o amor é edificar aos outros através do encorajamento verbal. Paulo encorajou Timóteo, elogiando a sua fé. Frases como estas, ditas com sinceridade, podem comunicar o seu amor. Ora, você é muito paciente, eu preciso aprender com você. Esse jantar está maravilhoso. Muito obrigado pelo seu trabalho. Esse vestido, olha, ele fica muito bem em você. Nossa, o jardim está muito bonito. Você deu aquela caprichada. Muito obrigado. Ter a sensibilidade de elogiar e encorajar o cônjuge é uma maneira de dizer eu te amo. Ações de serviço é a segunda maneira de dizer eu te amo. É a segunda linguagem de amor. O apóstolo João encorajou os cristãos a expressarem o seu amor com ações e com a verdade. Tiago também enfatiza as ações de serviço. Veja em 1 João 3,18 e Tiago 2, 5 e 6. Uma maneira de expressar amor é através de ações de serviço. É, por exemplo, fazer algo especial para o seu cônjuge que certamente vai lhe agradar. Fazer algo diferente da rotina. Para que essas ações de serviço sejam realizadas, é necessário pensar, planejar, é necessário saber o que agrada o seu cônjuge. É fazer algo com um significado muito especial, sem que o seu cônjuge esteja esperando, ou sem que seja uma data comemorativa esperada. A terceira linguagem de amor é dar presentes. O maior presente que Deus nos deu foi a vida do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Paulo também destaca que o amor de Deus é o maior presente que recebemos, Romanos 5:8. Essa é uma outra maneira de expressar amor dizendo eu te amo. Embora geralmente um gesto simples tenha um grande significado, nós precisamos dizer eu te amo, por exemplo, dando pequenas recordações. O ato de dar presentes de improviso, isso é, fora das ocasiões comemorativas, revela essa mensagem de amor. Eu estive pensando em você. Imagina como uma esposa ficará surpresa e ficará alegre quando depois de uma viagem o marido trouxer para ela um pequeno vasinho, uma pequena flor, alguma coisa que expresse que ele esteve pensando nela durante aquela viagem. Dar presentes, então, é uma expressão de amor. O tempo com qualidade também é uma outra expressão de amor. Jesus, ao convidar os discípulos, demonstrou seu amor e o seu desejo de estar com eles, chamando-os para ficarem junto dele. Veja em Marcos 3,14. Nós vemos no próprio colégio apostólico, Jesus gastando mais tempo também com Pedro, Tiago e João. Isso é tempo com qualidade. Assim também, quando nós dedicamos tempo ao nosso cônjuge, mesmo que você tenha passado um dia todo trabalhando com muitas tarefas, um momento de tranquilidade, você precisa demonstrar amor, fazendo com que aquele momento, aquele pequeno tempo, muitas vezes, tenha qualidade. E, finalmente, o toque físico e intimidade é uma última maneira de expressarmos amor. Jesus demonstrou amor às crianças quando as abençoou, tocando nelas e impondo-lhes a mão. O toque físico e a proximidade e a intimidade são maneiras especiais de dizer eu te amo.
segurar as mãos, colocar o braço no ombro, colocar o braço na cintura do cônjuge, transmite amor, prazer e segurança. A proximidade, a intimidade de estar junto com seu cônjuge, quando ele desenvolve alguma tarefa, demonstra interesse, atenção e amor. É dizer assim: eu te amo, eu estou contigo, eu não abro mão de você. Querido amigo, eu espero que você perceba quais são as suas maneiras de expressar amor e quais são as maneiras que o seu cônjuge expressa e recebe amor. E que você tenha uma vida feliz, baseado no amor que Deus tem colocado em nossos corações. Um grande abraço e até o próximo programa em Colossenses. Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim.